Senhor presidente, é Valdir agora? Não, ainda eu acho, Valdir, eu sonhei outro dia que o senhor voltaria a, a assumir a presidência, sabe? E foi um sonho assim tão nítido que eu acho que vai se concretizar isso aí, sabe? Mas, não, eu estou dizendo de forma definitiva até o fim do mandato, sabe? Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Queria saudar aqui aos vereadores que se encontram nessa casa, ao público que está aqui nos assistindo e nos vendo, mas principalmente aqueles que estão nos ouvindo em casa. Até porque é a maioria, né, que está nos ouvindo agora. E esse espaço aqui é um espaço muito caro, muito importante, para que a gente possa expor aquilo que a gente pensa a respeito do mandato do professor Hélio, do vereador professor Hélio. Essa semana nós fizemos um requerimento para a recuperação de uma máquina, lá na rua Tenente Sebastião, que a patroa passasse por lá, né, até a Avenida do Contorno, lá no bairro Pitombeira. Há bastante tempo que eu peço isso, senhor presidente, e o senhor, como tem muito acesso à prefeita municipal, se o senhor pudesse me ajudar nessa empreitada aí, seria muito interessante. O senhor sempre consegue a máquina lá para a Chapada, e o pessoal da Pitombeira está há muito tempo exigindo isso, exigindo porque o povo tem o direito de exigir. Até porque quem paga os impostos, que mantém, exigir mesmo, Valdir, porque o povo tem direito de exigir, né? Não eu, mas o povo tem. Porque o povo é quem paga os impostos que sustenta essa casa e que sustenta o poder executivo. Então, senhora prefeita, me escute, atenda aí o pedido do vereador Hélio, porque a senhora não estaria atendendo ao vereador, estaria atendendo à comunidade. A partir de abril, agora, logo no começo de abril, e aqui eu digo com muito orgulho, vai acontecer a 13ª semana de Zé Maria do Tomé. Zé Maria, que foi um baluarte nessa cidade, na luta pelo meio ambiente, e que foi de maneira covarde, vil, extremamente covarde, assassinado, né, na próxima localidade onde ele morava. Então, o Zé Maria merece todas as homenagens que são prestadas a ele. E a semana lá pelo dia 13 de março, começa a semana Zé Maria do Tomé. Dia 13, no sábado, começa a programação com a Feira da Agricultura Familiar. Dia 16 vai ser na Fafidã, mesa de abertura, né? No dia 17, audiência pública, apicultura e agronegócio. Na quarta-feira, na Fafidã também, no dia 17. Dia 18, cine debate e sarau. No dia 19, sexta-feira, formação coletiva, territorialidade, organização política e lutas cotidianas. Então, nós estamos aqui convidando todos aqueles que defendem o legado, né, do Zé Maria do Tomé, da luta dos povos, principalmente da agricultura familiar, que participem da 13ª semana, né, Zé Maria do Tomé. É importantíssimo, porque o legado do Zé Maria tem que continuar. Nós ontem estivemos na reunião do Fundeb, Conselho do Fundeb. E aí, cada vez que eu participo mais dessas reuniões, eu mais tenho certeza, eu mais tenho convicção e uma absoluta determinação de que tem dinheiro para pagar o rateio do Fundeb.
Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E permanecerei na insistência. Os números que foram colocados ontem no Conselho do Fundeb, mesmo com aqueles que queriam contradizer os números, viu, Arimatea? Eles são muito claros. O professor, ele tem o direito do rateio, há o recurso, há uma sobra de recursos na conta do Banco do Brasil de mais de 8 milhões de reais, quase que 9 milhões de reais. E esse dinheiro ninguém sabe ainda definitivamente se ele pertence aos 70% ou aos 30%. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. E eu vou deixar aqui para o povo entender melhor, porque são apresentados 3 números díspares. O número do CIOP, viu, Valdir? O número que é da folha de pagamento e outro número que ninguém sabe nem de onde vem. Se não houvesse nenhuma dúvida, sabe? Você que está me escutando aí, você professor que vai me ouvir mais tarde, quando eu ouvir esse meu pronunciamento, se não houvesse nenhuma dúvida que não tinha dinheiro ou qualquer coisa que o valha, os números seriam retos. Seria um número só. Esses 3 números que estão colocando é justamente para confundir a cabeça do professor. E aí, apesar daqueles que se acovardam, apesar daqueles que não têm coragem de lutar pela categoria, eu estou aqui firme e vou até o fim dizendo a mesma coisa. Há dinheiro do que sobrou do rateio do Fundeb para pagar o professor. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nós tivemos lá na reunião, está aqui a foto, eu estava lá. A sala lá do Conselho do Fundeb estava lotada. E eu não abro uma vírgula. Não tem perigo de eu abrir. Aliás, fui convidado por alguns professores para ir à reunião à tarde, lá no sindicato, e aí a presidente do sindicato me desconvidou. Disse que não era o momento de eu estar lá. Eu acho estranho, sabe, Valnice? Eu acho estranho, sabe, Arimatea? Um professor que vem desde o ano passado fazendo essa luta, um professor que sempre esteve com a categoria, porque o Valdir sabe que de 2009 a 2012, o piso foi implementado porque eu estive à frente. Porque eu rasguei um projeto de piso aqui, mandado por um companheiro do meu partido, eu rasguei e botei no lixo porque não servia para a categoria. Um professor que sempre esteve ao lado das lutas, jamais pode deixar de ser convidado para uma Assembleia de Servidores. Porque eu sempre estive à frente dos movimentos. Eu sempre fui sindicalista. Eu me senti extremamente desprestigiado, extremamente incomodado por não ter sido referendado pela presidente do sindicato. Eu lamento estar dizendo isso aqui, mas eu reafirmo, eu não abro uma vírgula da defesa da educação e não abro uma vírgula da defesa do professor. Até porque o sindicato é coletivo, o sindicato não é individual. O sindicato é composto por toda a categoria, por todas as categorias, e especialmente a categoria dos profissionais da educação. Então, professor, não abro mão, continuo na luta, independente de qualquer obstáculo que aconteça, que chegue até nós. Não tem perigo de eu abrir mão de jeito nenhum. Ontem, nós tivemos aqui um momento belíssimo nessa casa. E aí, senhor presidente, eu não me canso
viu, Pachá, de fazer elogios à conduta que o senhor tem sido feito nessa casa, trazendo as pessoas para ocuparem as dependências e homenageando aqueles que precisam ser homenageados e que no passado foram esquecidos. A Galeria Lilás foi um exemplo disso, senhor presidente. Eu não vou cansar de agradecer, embora eu ache que é obrigação desse poder aqui. E ontem foi uma coisa belíssima que aconteceu nessa casa. 15 mulheres homenageadas, mas aí a homenagem, né, senhor presidente, ela não foi só para aquelas mulheres, ela foi para todas as mulheres de Limoeiro. Só que elas teriam que ser representadas por alguém. E eu homenageei, e não podia ser diferente, eu homenageei uma mulher da educação. Eu sou professor, eu acredito na educação como mola transformadora, impulsionadora do mundo. Não há outra forma. E o trabalho que a Fátima Holanda fez na educação de Limoeiro durante 7 anos, vai ficar definitivamente para a história. Não há como retroceder nisso aí. Limoeiro vinha do último lugar. Limoeiro não tinha perspectiva nenhuma na área da educação. O desmantelo educacional em Limoeiro, na gestão anterior, foi gigante. E a Fátima, com uma equipe capacitada, bem formada, que acreditou na educação, que acreditou nos jovens, nas famílias, fez a diferença e colocou Limoeiro no topo. Isso é extremamente louvável e eu fiz aquela homenagem à Fátima Holanda com todo orgulho que podia caber no meu coração, sem esquecer também as mulheres que ajudaram com a sua equipe. E aí, Armatel, ainda mais, viu? A Fátima estava em Aracaju ontem. Para você ver como é compromisso com as coisas. A Fátima estava em Aracaju. E ela pegou um avião, chegou em Fortaleza, saiu de Fortaleza 17h58, está registrado aqui no meu celular, e chegou em Limoeiro um pouco atrasada, mas ainda chegou a tempo para receber a homenagem. Então, Fátima, só tenho a agradecer. Isso mostra definitivamente o compromisso que a senhora tem com a educação. Então, professor, parabéns, senhor presidente, pela... Gostaria de um... Senhor presidente, o senhor acha que eu negaria alguma vez a palavra ao senhor? Jamais. Fique à vontade. Obrigado, professor Hélio, pela parte. Também contribuir e parabenizá-la também, viu, professor? A secretária Fátima Holanda realmente fez um grande trabalho no nosso município, né? E a gente tem que se lembrar daquelas pessoas também que, no início, pegaram o município também com uma dificuldade na época e superou muitos desafios, muitos. Claro, não tenha dúvida que ficou, como também vai ficar de quem vier, sempre vai. Mas aquelas pessoas que se dedicam, como a Fátima, de domingo a domingo, né, naquela secretaria, e fez um excelente trabalho, tirou o Limoeiro, praticamente do último lugar, ele elevou para os números maiores, né? Então a gente tem que reconhecer e enaltecer as pessoas que fazem e contribuem. Também os que também virão, né, tem a oportunidade de fazer e de também a gente reconhecer. E as falhas sempre vão existir, mas aí a gente tem que olhar o lado bom, porque Limoeiro realmente deu um salto muito importante na educação, não só na educação, mas também em várias políticas públicas, né, voltada para a educação, em parceria com, na época, o vereador, com a Fátima, o Fardamento, que é um projeto de minha autoria, né, os kits escolares também, e demais outros avanços que a gente foi feito, né, também com a Fátima. Muito obrigado, Hélio. Eu é que agradeço, Pachá, pela contribuição, pelo enriquecimento da nossa fala. Pois não, Heraldo? Obrigado pela parte. Elinho, também eu recebi hoje vários telefonemas parabenizando a pessoa que eu homenageei. Ana de Adalto, como é conhecida, ela é da Casa de Apoio, né? Várias pessoas que precisam dela até me ligaram, disse, pai, muito bem merecida, porque a Ana recebe as pessoas, procura consulta 0800 para aquelas pessoas pobres em Fortaleza,
lá dentro daqueles hospitais, atendimento, cirurgias, pessoas que não podem retornar porque tomou aqueles coquetel, que fica passando mal e tudo, ela acolhe de uma maneira mesmo abraçando a pessoa, para que a pessoa se sinta bem e tudo. Então, foi um reconhecimento que essa casa fez muito importante, a Ana, porque vem fazendo um grande trabalho ali à frente da Casa de Apoio, viu? Obrigado. Obrigado, Heraldo. Todas as mulheres que estiveram aqui são extremamente merecedoras, né? Eu estou falando da Fátima porque foi a minha homenageada. Senhor presidente, eu também estou, essa semana, pedindo a colaboração dos colegas vereadores, porque eu estou dando o título de cidadão limoeirense a uma pessoa extremamente merecedora, que é o Padre Raimundo. O que o Padre Raimundo tem feito por Limoeiro do Norte, estando à frente da reconstrução, porque para mim ali não é reconstrução, não, é uma nova catedral. Eu vou esperar para falar na hora que eu for defender o título de cidadão Padre Raimundo, mas eu não poderia deixar de falar do expoente que é o Padre Raimundo. Talvez, Geraldo, talvez até o Padre Raimundo esteja baseando lá em Dom Aureliano, que foi um dos maiores benfeitores que Limoeiro do Norte tem. Então, Padre Raimundo, sinto-me orgulhoso de dar o título de cidadão para o senhor. E eu não poderia deixar de falar, já que nós estamos no meio das mulheres, não poderia, não me acovardo sobre isso, porque ninguém pode se acovardar quando as injustiças são feitas. E eu queria perguntar aos senhores, se os senhores sabem, o que representa a data de 14 de março de 2018. Talvez ninguém lembre disso aqui. 14 de março de 2018. Uma mulher guerreira, negra, pobre, homossexual, foi morta covardemente no Rio de Janeiro. Eu falo de Marielle. E o que me deixa, não sei se mais triste ou mais feliz, triste pelo assassinato, mas feliz porque até que enfim está sendo desvendado não só os autores, os executores, como os autores intelectuais, os mandantes, os covardes. Porque quem manda matar alguém é um covarde. Não tem coragem de fazer, e aí se traveste de bom moço e fica fazendo coisas não sabendo o que vão ter pela frente, o que vão pagar. E o que me assusta, né, Vildo, é o apodrecimento do estado do Rio de Janeiro. O que me assusta é a mistura do que é ruim com o que não presta. O assassinato da Marielle foi um assassinato político. Foi um assassinato porque divergia dos poderosos do Rio de Janeiro. O assassinato da Marielle foi covarde, foi planejado. Foi planejado meses e meses. E se a Polícia Federal não estivesse entrado no caso, esse caso nunca ia ser resolvido. Quem é o próximo, hein, senhor presidente? Dificilmente ele vai falar, vai. Jorge, dê só um minuto. Então, senhor presidente, mostrou-se ali uma mistura do que é ruim com o que não presta. Mostrou-se ali uma mistura, sabe, Zé Neto? Uma mistura da política ruim, uma mistura de políticos ruins, uma mistura de uma pequena parte da Força de Segurança do Rio de Janeiro, que estiveram acomunados com aquela situação, e a podridão. Está na hora de passar o Brasil a limpo. Está na hora de passar o Rio de Janeiro a limpo. Não pode mais acontecer, porque aquilo ali aconteceu no Rio, mas pode acontecer aqui com a gente.
E um crime contra a política, um crime por posicionamento político, quem está me ouvindo aí, escute bem, é um atentado contra a sociedade, é um atentado contra os poderes constituídos. Se mataram uma vereadora, atentaram contra a Câmara. Obrigado. Atentaram contra o que é mais sagrado, que é a democracia. Então não dá para homenagear a mulher, só homenagear a mulher, sem falar aqui da morte da Marielle, não. E outras Marielles foram assassinadas por esse país. Outras, sindicalistas, né, professoras, várias mulheres por divergirem dos poderosos. Então, parabenizar aqui o governo Lula pela presença da Polícia Federal no caso, senão não... E aí, né, viu, o que me deixa triste, sabe, Valdir? O advogado que abraça... O advogado, olha, o policial, chefe da homicídio do Rio de Janeiro, abraçava a família e por trás todos descobriram que ele foi quem arquitetou toda a situação. Um presidente de um Tribunal de Contas envolvido. Um deputado federal envolvido, Ângela, no assassinato de uma mulher. Então, professor, você não tem medo de falar aqui, não? Medo de quê? Eu quero proteger não só nossas mulheres, mas nossa boa política. As nossas diferenças aqui nessa casa são de ordem ideológica, são de ordem política apenas. E não se vence ninguém pela bala, não. Se vence pelo argumento. Se vence pela disputa de ideias. Então eu não poderia deixar de jeito nenhum de falar desse assunto hoje, que me deixou feliz por ter descoberto, mas triste porque a Marielle já não existe mais fisicamente, mas existe nas ações. E a gente tem que se preparar, Angie, porque o futuro ninguém sabe. Só uma parte, rapidinho. Pois não. 30 segundos só. Alguém pediu? Não? Professor, parabenizar pela sua fala. Dizer que a gente fica muito triste com essas injustiças que acontecem no país e no mundo. Né? Que tentar calar a boca de uma mulher, né? Mas a voz de uma mulher, né? Mas que Marielle está viva, né? Vai continuar viva, e que a justiça tarda, mas não falha. Com certeza. A justiça tarda, mas não falha. E ninguém... Marielle perdeu a vida covardemente. Ela e seu assessor, né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando os crimes são desvendados, né? E graças a Deus existem homens e mulheres que realmente chegam um final que, graças a Deus, quem fez vai pagar por isso. Parabéns pela sua fala. Obrigado, Anjinha. Mas o que mais me assusta é essa mistura. Política, polícia, milícia, né, o crime organizado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque nós vivemos num país democrático que todo mundo tem o direito de se expressar livremente. Queria agradecer o vereador George aqui pelos 5 minutos, viu, George? E desde já parabenizar pelo projeto, né, que o senhor tão bem elaborou, e sinta-se, né, apesar da nossa divergência, o senhor é um democrata e consegue entender perfeitamente. Obrigado e fiquemos atentos, viu, Ângela? Porque vai ser uma eleição extremamente difícil e o que ocorre lá no Rio de Janeiro não pode ocorrer aqui em Limoeiro de jeito nenhum. Um abraço a todos e até a próxima quinta.